A paz do Senhor Jesus, meu querido amado irmão André, nossa irmã Fátima, e também para todos os ouvintes desta rádio que está nos ouvindo neste momento, nesta hora. Eu gostaria de, irmão André, de trazer uma mensagem vindo da parte de Deus no livro do Salmo 91 e versículo 10, 11 e 12, aonde nós estaremos abordando uma palavra de segurança, uma palavra de refúgio, porque o nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós, porque nós somos a coroa da criação de Deus, a imagem e semelhança dele, o objeto da misericórdia. Eu gostaria de convidar você, que o senhor, a senhora, que está aí nos ouvindo neste momento, nesta hora, abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos 91 e versículo 10, 11 e 12, e vamos meditar na palavra do Senhor. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com os teus pés em pedras. Amém. Nós vemos aqui, meus queridos, amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, eu até gostaria de colocar um tema nessa mensagem. O tema é debaixo da proteção de Deus. Nós vamos entender que Moisés, quando escreveu este salmo, foi dentro de um templo, mas se nós formos puxar a parte anterior, nós vemos que Moisés teve uma grande chamada diante de Deus, ele teve uma grande responsabilidade, e nós vamos entender também que ele teve uma grande confiança e fé naquilo que Deus chamara e colocara em suas mãos. Nós vemos a história que ele foi até o Egito, enfrentou o faraó, resgatou o povo, caminhou, deparou-se com o mar se abriu, caminhou-se perante o deserto. Quanto sofrimento o nosso irmão Moisés passou, quantas tristezas ele passou, meu irmão. Vocês conseguem imaginar como que foi essa tão grande responsabilidade? Então ele se refugiou no Senhor, ele confiou na palavra do Senhor, ele esteve ali com aquela fé em prática e fazendo aquilo que Deus ordenara. Mas a parte interessante, mais importante, irmão, que quando ele entra para dentro do templo, depois da construção, o Senhor dá este salmo para ele, e ele sai com este salmo. E esse salmo é uma parte muito forte que fala aos nossos corações. Muitos irmãos e irmãs, até jovens e adolescentes, que estão nos ouvindo, eles abram a sua Bíblia nos seus lares. Alguns irmãos abram no painel do carro, outros abrem no local de trabalho, o Salmo 91. E a partir do momento que nós abrimos este salmo, e nós já estamos crendo e confiando, porque até então a palavra de Deus nos diz, no livro de Hebreus
no capítulo 11, vai dizer que os nossos irmãos alcançaram as suas vitórias através da fé. E a partir do momento, irmão, igual você está ouvindo esta mensagem nesta hora, se você está tendo fé para ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo falando contigo, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece. De repente você está numa depressão, e o Senhor está falando aqui que Ele está dando uma ordem aos seus anjos para te pegar, para cuidar de você. De repente você está almejando algo no seu coração e esse algo ainda não chegou. No capítulo 12 vai dizer: Ele te sustentarão nas suas mãos. O Espírito de Deus está te sustentando. Você quer ver uma coisa interessante, irmão? Abraão começou a orar a Deus. E agora? Mas por que Abraão estava orando? Porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, mas havia lá o seu sobrinho Ló. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus, através da oração dos nossos irmãos da igreja, aqueles que oram com fé, irmão, o Senhor envia anjos, e os 2 anjos aparecem em Sodoma e pega Ló e a sua família e tira daquela cidade. Mas quem cuidou deles? Os 2 anjos. O Senhor deu a ordem através da oração de Abraão. Quando nós vamos deparar um pouquinho mais para frente, nós vamos encontrar Davi perante o rei Saul, que vai dizer em 1 Samuel 17:37, e disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, Ele me livrará da mão desse filisteus. Então disse o rei Saul: vai-te embora e o Senhor seja contigo, meu irmão. O Senhor quer pegar você pela mão. O anjo do Senhor está acampado ao teu lado, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livram e o guardam. E a palavra de Deus, o princípio de toda sabedoria humana, é temer a Deus a todas as coisas. Nós estamos debaixo da proteção de Deus, é o tema. E Moisés estava debaixo da proteção de Deus. Mas quando nós vamos olhar um pouquinho mais para frente da palavra de Deus, irmãos, nós vamos deparar com Daniel, que orava 3 vezes ao dia. E aquilo incomodava, mas o rei gostava de Daniel, porque sabia que Daniel era um homem justo e reto diante de Deus. Fizeram, aquele trama, aquela combinação toda para que Daniel fosse preso e jogado na cova do leão, mas o Deus daquele que nós deposita a fé, Ele não falha, Ele chega no momento certo e na hora certa. E Daniel agora é jogado na cova dos leões, mas os irmãos sabem da história, o Senhor esteve presente ali com ele. Por que não falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram diante daquelas imagens? Mas quando aquele rei olha para dentro daquela fornalha, ele vê o 4º homem. Meu querido, meu irmão, minha irmã, meu jovem, assim como aquele rei viu o 4º homem dentro daquela fornalha, e todos esses homens foram abençoados. Ló recebeu a bênção de Deus. Davi também recebeu a bênção de Deus derrubando o gigante. Daniel foi tirado para fora da cova dos leões. E Sadraque e Mesaque foi honrado perante aquela nação que todos teve que se prostrar diante do Deus de Israel poderoso. E este salmo está falando contigo nesse momento, nesta hora, para que você possa abrir o teu coração, entregar nas mãos dele, confiar nele, porque a Bíblia está dizendo que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque
os teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Seja qual for a sua luta, a sua dificuldade, continua confiando nesse Deus que tudo pode fazer e resolver. Que você possa ficar com esta mensagem, que você possa guardar e confiar no Senhor, porque nós estamos debaixo da proteção de Deus, nós somos a coroa dele, a criação dele, obra-prima dele. Ele sabe até quantos fios de cabelo que há em nosso couro cabeludo, porque nós somos obra-prima das suas mãos, nós fomos escolhidos diante de Deus. É por isso que o inimigo tenta de todas as formas colocar depressão. Ele tenta falando em nossos ouvidos: você não vai conseguir, você não vai levantar, mas em nome de Jesus Cristo, tudo podemos naquele que nos fortalece. O Salmo 37 diz: deleita-te no Senhor, deleita-te no Senhor, Ele vai conceder o desejo, porque os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E que Deus possa continuar abençoando a sua vida no nome do Senhor Jesus, e que você possa continuar guardando esta mensagem no teu coração, que você possa continuar ouvindo este programa, que é um programa feito para você, para te levantar, é um programa de evangelização vindo da parte de Deus para o nosso coração. E que Deus abençoe a sua vida e continue nos dando oportunidade de salvação para cada um de nós. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.